Queridos irmãos do Centro Espírita Francisco de Assis, que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, conceda-nos aquela paz indispensável para que, uma vez pacificada nossos corações, sejamos capazes de refletir em maior profundidade aquelas luzes que são dimanadas do alto em nosso favor. Emmanuel afirma no livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida em toda parte. Se a mente é compatível com um espelho ou comparada a um espelho, o espelho capta e reflete. O espelho não muda a realidade, mas se ele for côncavo ou convexo, se estiver sujo, embaçado, trincado, a realidade permanecerá a mesma, mas a imagem será refletida conforme a natureza do espelho. Assim também a nossa mente, diante dos valores da vida, olhamos as realidades e as percebemos conforme a nossa própria intimidade, de maneira que opinamos sempre e percebemos sempre conforme a nossa própria capacidade, a nossa própria estrutura interna, a nossa condição mental. E no esforço que a vida nos proporciona, no aprendizado, nós estamos buscando sair daqueles elementos mais indistintos e primitivos, para atingirmos culminâncias maiores, de podermos aferir a vida, não apenas pela nossa pequenez egóica, mas pelo gabarito crístico que nos é fornecido pela revelação. Que possamos estabelecer aquela conexão de estudos que favoreçam-nos no entendimento. Nosso aspecto mental, hoje, em conjunto, vamos aferir um estudo de um Novo Testamento. Nós vamos utilizar como motivo essa tradução realizada pelo nosso irmão Haroldo Dutra Dias, de um Novo Testamento. Vamos buscar no evangelista Lucas, no seu 8º capítulo, um texto que é conjugado de 2 acontecimentos. Jesus cura o fluxo sanguíneo de uma mulher e traz de volta à vida uma menina, a filha do Jairo. Nós vamos pedir licença e a paciência de todos os irmãos e irmãs para procedermos uma leitura do texto e comentarmos cada item dele. Vamos ler geral, uma visão global, e depois comentarmos parte a parte para ver o que podemos conseguir nesta noite, de acordo com a nossa capacidade, naquilo que define a ação mental de entendimento desta passagem. Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos o estavam aguardando. Eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidava-o a entrar em sua casa. Porque tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, e ela estava morrendo. Ao sair, as turbas o sufocavam. E uma mulher que estava com um fluxo de sangue
por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: comandante, as turbas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta. Não mais incomodes o mestre. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, apenas crê, e ela será salva. Chegando à casa, não permitiu a ninguém entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela. Ele, porém, disse: não choreis, pois não morreu, mas dorme. E zombavam dele, sabendo que ela morrera. Ele, agarrando a mão dela, chamou dizendo: menina, levanta-te. O espírito dela retornou e imediatamente levantou-se e ordenou dar-lhe algo de comer. Os genitores dela extasiaram-se. Ele, porém, ordenou-lhes não dizer a ninguém o que ocorrera. São 16 versículos. Nós que estudamos o Evangelho minuciosamente, daria para estudar um ano. Claramente nós vamos passar uma visão geral, aprendendo com o apóstolo Pedro, que as Escrituras dimanam de Deus e que não são de particular interpretação. Então nós não temos a pretensão de esgotar, claro que não, o assunto e nem de ter primazia na interpretação. Mas queremos deixar definido um determinado olhar, conforme aquele campo mental, para aferir o processo. As duas passagens estão conjuntamente ligadas, uma à outra, em todos os 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Todos os 3 narram da mesma maneira, com as variáveis de cada um. Então nós achamos que precisamos avaliar completamente os 2 juntos. Diz o texto que ao retornar, a turba o acolheu, porque todos o estavam aguardando. E uma das condições básicas ao estudar o Evangelho, uma vez compreendida a mensagem, é nos colocarmos na passagem. Diz o texto que Jesus estava retornando, voltando, e que todos o aguardavam. Diz a história religiosa do mundo atual que Jesus está de volta, está voltando.
é preciso saber se nós, diante do retorno dele, estamos com saudades e o aguardando. O texto define que o aguardavam. Eis que um varão, destaca alguém na multidão, destaca uma personalidade de nome Jairo. Jairo, na tradução do dicionário bíblico, significa o sexto. Nós, quando estudamos o Evangelho e percebemos alguns fenômenos da vida, encontramos nesses fenômenos uma vivência cíclica de 7, como as notas musicais, como as cores no arco-íris, como o período semanal, como os processos dentro da reencarnação, dos desenvolvimentos setenários, dos 7 anos, dos 14, 21, 28 e sucessivamente setenários. Cada ciclo da vida obedece a uma escala setenária. O nome deste homem está no sexto. O sexto período, na criação no Velho Testamento, foi quando o Senhor Deus fez o homem. É o ápice da criação, a definir desde o primeiro dia da luz e os outros elementos que foram criados, que o codificador interpretou de forma magistral no livro A Gênese. E que no sexto dia, tendo criado o homem, ou formado o homem, no sétimo descansou. O sexto define então a formação do homem. E o plano de aferição, porque definido lá está, no Velho Testamento, que Deus observou a obra que criara e achara muito boa. E no sétimo dia descansou. Então nós estamos diante de um fenômeno aqui, no símbolo, para além da personagem. Está no sexto período de vida e em aferição. É o Jairo. Talvez todos nós possamos aqui estar nesse momento de transição, como o estágio sexto, para adentrarmos ao sétimo, ou não. Um aluno, quando faz prova final na escola, ele está no sexto período cíclico daquela etapa, daquele ano. Se aprovado, ele descansa as férias e vai para o sétimo. Desculpem, vai para um novo ciclo. O descanso seria a conclusão. Foi aprovado. Se reprovado, ele tem que voltar e recomeçar. Aí começa tudo de novo até um novo sexto de avaliação. E assim sucessivamente, até poder ser aprovado. Nós estamos diante deste fenômeno, pensando por este fenômeno. Ele era chefe da sinagoga. Ele era chefe da instituição religiosa judaica. Ele era alguém que estava vinculado às estruturas do entendimento do Velho Testamento. Talvez nós estejamos aqui falando de coisa do Velho Testamento, num campo espírita, mas todos nós, egressos das religiões ancestrais, conhecemos a trajetória do Velho Testamento. E estamos hoje em níveis de terceira revelação, apontando-nos a verdade, definindo a caridade, projetando-nos na nova era. E ele, prosternando-se aos pés de Jesus, num ato de reverência, numa movimentação psicológica, espiritual, de entrega. Ele era uma autoridade, mas ele reconhecia acima da autoridade dele uma autoridade maior. Nós podemos ter postos definidos na nossa autoridade funcional, na instituição espírita, na instituição profissional, no nosso lar, nas instituições políticas e públicas, mas acima das nossas autoridades funcionais existem autoridades outras que comandam. E aqui nós estamos diante do Senhor Jesus, o grande governador espiritual do planeta Terra. Reverenciando, convidava-o a entrar em sua casa. Nós todos estamos informados e nós todos realizamos o culto do Evangelho em nosso lar. E o culto do Evangelho em nosso lar é um convite a que Jesus pernoite conosco.
e possa ficar a semana inteira, para no outro dia do novo culto, reiterar o convite e ele permanecer. É o culto do Evangelho no lar e no coração, definindo aquele elemento de fixação da nossa vida junto a Jesus. Nosso condutor, na visão de Pedro aqui, o comandante, aquele que comanda as nossas vidas. Ele fez o pedido porque tinha um fenômeno acontecendo em sua intimidade, na intimidade da sua casa. Pode ser a casa de alvenaria que ele morava, mas pode ser a casa mental, a casa íntima. O Espírito André Luiz, instruído pelo assistente Calderaro, no livro No Mundo Maior, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos informa sobre a casa mental, onde transita a consciência na nossa mente, estabelecendo os elementos do passado, no subconsciente, ou do futuro, no superconsciente, ou do presente, no consciente. Aqui o Jairo convidou Jesus para entrar. Nós podemos convidar Jesus para entrar na nossa casa, na Avenida Afonso Pena, esquina com Rua da Bahia. Mas nós podemos convidar Jesus para entrar na nossa casa emocional, experiencial, de sentimentos, nossa casa mental. Porque pode ser que uma nossa filha, um lado feminino que está começando, esteja enfermo. Ou o nosso filho, um lado masculino em início, esteja enfermo. Ou a nossa mãe, o lado feminino ancestral, esteja doente. Ou o nosso pai, o lado masculino ancestral, esteja doente. Porque nós temos aprendido que somos uma estrutura inteira, com lado masculino e com lado feminino. Que precisamos equilibrar as duas forças. O feminino que recebe e o masculino que oferece. O feminino místico da Maria que está retratada naquele quadro. E o masculino operacional do Cristo que fecunda corações. O Jairo convidou Jesus a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com quase 12 anos. E ela está morrendo. O que é a morte? A morte é um fenômeno de uma palavra que não existe, porque nada morre. Tudo, absolutamente tudo, transmuta ou transforma em outras expressões, nem o corpo, porque uma vez desintegrada as células físicas, elas vão recompor os elementos da terra para novas expressões. Não existe morte, senão aquele elemento de uma consciência conturbada e infeliz, que não é finalístico na sua morte, morte moral, é estágio, da qual ele pode reviver conforme a fênix revivia das suas cinzas. Mas esta filha está à morte. Uma menina de 12 anos, quando está à morte, ela precisa morrer, buscando um lado do fenômeno aqui. A menina que morre com 12 anos, faz surgir a moça, estabelecida aqui no primeiro ciclo menstrual da sua história. Não é mais menina, é uma mulher que começa a sua trajetória, porque o texto está dizendo isso para nós vamos ver ao longo do seu processo. É preciso morrer. Claro que aqui o fenômeno espiritual, nós temos uma catalepsia, ela vai voltar à vida, mas nós precisamos avaliar todos os símbolos que estão presentes dentro de um texto do Evangelho. E aqui nós conseguimos aprender dois. A filha biológica do Jairo estava em catalepsia. É um fenômeno mediúnico onde aparece o ser quase morto. As funções vitais estão bem diminuídas, quase sem nenhuma manifestação. O espírito está fora do corpo. E ele pode voltar, e pode acontecer casos em que ele não volta. Ou quando ele voltar, como já aconteceu com um cantor brasileiro, aconteceu com o Leon Denis numa das suas encarnações, quando volta ao corpo já está sepultado. Nós tivemos um cantor brasileiro que foi sepultado no estado cataléptico. Não tínhamos uma aparelhagem para decodificar que ele ainda estava encarnado. O perispírito estava muito longe
E quando fizeram uma exumação do seu cadáver, o encontrou de bruços no caixão. Ele voltou e morreu sufocado. Isso é a catalepsia que essa menina teve. Mas no fenômeno psicológico, uma menina de 12 anos à morte, ela deixa o estágio de criança para iniciar o estágio de mulher. É uma morte. A morte é condição de vida. Morre num fenômeno e inaugura no outro. Eu não sei se está dando uma ideia, mas é para reflexionar no processo. Ao sair em direção à casa, as turbas o sufocavam. Agora veja interessante como que os evangelhos, na sua harmonia de construção, como que eles vão colocando os fenômenos contíguos um ao outro para ajudar-nos a pensar. Para dar aquela ideia de despertamento. Diz assim: e uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, uma mulher que estava adoecida do chakra genésico, com um fluxo de sangue contínuo durante 12 anos, perdendo vitalidade, podendo... Aí nós não vamos entrar no mérito médico do que é que ela tinha, uma endometriose, alguns problemas no útero, o que é que tinha, nós não podemos dizer aqui que não está falando. Ela tinha um fluxo contínuo de sangue. Possivelmente alguém poderia interpretar isso aqui achando que ela tinha um problema de hemorroida, porque diz que a mulher era hemorroísta. Não era, era uma hemorragia. No fluxo feminino. 12 anos. A menina do Jair tinha 12 anos. O dia que a menina nasceu, ou no momento em que a menina nasceu, no ciclo em que ela nasceu, essa mulher adoeceu. Porque se ela está naquele momento presente, no 12º ano de fluxo menstrual, e naquele mesmo momento presente, a menina está com 12 anos, tem algo aí para nós avaliarmos. Um psiquiatra suíço, discípulo de Freud, e além do Freud, chamado Carl Gustav Jung, define um conceito chamado sincronicidade. Sincronicidade é um movimento que a lei da vida faculta-nos a definir processos contíguos aqui e ali. Além e mais além ainda. Porque a vida é um todo onde todos nos encontramos irmanados neste grande movimento, fluxo de evolução, de volta para o Senhor Deus absoluto, de maneira que não existe coincidências, nem acaso, nem sorte, nem azar. O Espírito André Luiz nos informa isso no livro Conduta Espírita. Mas existem acontecimentos sincrônicos que fazem a nossa vida num fluxo e refluxo constante de vinculações e desvinculações. A definir aqueles elementos que vão nos projetar na grande família humana através do despertamento da consciência. Esta mulher adoecida, nós temos aprendido em doutrina espírita, no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das bem-aventuranças aos aflitos, que as aflições são justas, não há aflição por acaso, não há aflição que seja um descuido da vida, porque elas têm uma justeza no seu bojo, definindo a inteligência suprema do Criador, a harmonia da vida. E que estas causas para a enfermidade, já que ela está acontecendo agora, é preciso ter uma causa. A causa pode ser anterior a esta mesma vida, como pode ser atual. Provavelmente para um fluxo de sangue de 12 anos de adoecimento do centro genésico, nós não podemos localizar uma causa atual. Porque se fosse uma causa atual, talvez fosse um fenômeno mais breve.
mais fácil de tratamento, mas um terreno mais complexo, como um câncer, um terreno mais complexo, como uma psicose, um terreno mais complexo, como uma depressão. Esses fenômenos mais graves do adoecimento do ser, seja ele espiritual, seja ele no sistema emocional, nas chamadas neuroses, seja ele no corpo físico, aqueles que atingem a profundidade do órgão, claramente são coisas mais antigas. Mas uma eczema na pele, uma virose, uma gripe, um resfriado, não devemos voltar na vida passada por causa de uma gripe. Aqui nós temos um quadro. E cada um adoece onde errou. Se ela adoeceu no centro genésico, naturalmente ela adoeceu no centro genésico. E talvez essa menina está colocada aqui porque estava inaugurando as possibilidades do seu centro genésico para vinculações afetivos sexuais. Talvez essa menina está colocando aqui porque ela seria o novo, uma nova forma de viver. Porque o fluxo menstrual permanente iria tornar essa mulher imprópria para a vida afetivo-sexual. Naqueles 12 anos ela estaria, de certo modo, obnubilada para esta atuação. Era uma enfermidade constrangedora, difícil, complexa. Mas a misericórdia sempre coloca possibilidades para a renovação. Nós todos, cada um de nós, trazemos no bojo da própria intimidade determinadas dificuldades, limitações, determinadas questões que ferem a nossa emotividade, querendo realizar e não podendo, constrangidos pela lei de causa e efeito. Diz o texto, a qual, e uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda sua subsistência com médicos, gastou todo o dinheiro que tinha com médico e não curou. Talvez esse dinheiro que ela gastou com médico, ela ganhou de forma não correta, utilizando o sexo. É uma aferição, lei de causa e efeito. Ganhou um dinheiro de forma inadequada, gastou de forma adequada, mas não teve o êxito que buscou. É para nós avaliarmos, sem nenhuma imposição de ideia, mas numa reflexão. Não pôde ser curada por ninguém. Diz o texto assim, aproximando-se por trás, as ocultas, talvez ganhou a enfermidade em atitudes às ocultas. Era um hábito agir às ocultas. Ela não teve coragem de chegar face a face. Ela chegou às ocultas e roubou. Diz assim, olha. Aproximando por trás, tocou na orla da sua veste. E logo estancou o seu fluxo de sangue. Ela roubou. Jesus permitiu que fosse roubado, mas ela roubou. Se alguém está andando com a bolsa, aí vem alguém por detrás, coloca a mão assim e tira a carteira. O que é isso? Um roubo. Era o hábito. Mas nós lembramos também que todos os ciclos de vida têm tempo. E uma vez esgotado o karma no tempo vivido, ele acaba, tem que terminar. Quanto tempo um determinado karma permanece? O tempo necessário para fazer o espírito aprender. E quando o espírito aprende, ele é desnecessário enquanto manifestação de enfermidade ou qualquer constrangimento que seja. Ele dissolve. Aqui dissolveu para essa senhora, para essa mulher. E logo estancou o seu fluxo de sangue. Meu Deus, que alegria! Ela sentiu na intimidade dela a cura, ela voltou ao estado natural, normal, de prontidão, para recomeçar a vida. Mas aí começa uma questão. Toda cura não é a ausência de sintoma.
A cura não pode ser apenas interpretada como a eliminação de um sintoma, porque talvez alguém aqui já fez uma experiência, tomou um analgésico e a dor de cabeça acabou. Mas não curou, porque daí a pouco tempo a dor de cabeça volta, danadinha, atrevida. Talvez tenhamos tomado alguma outra pílula mais adequada para um determinado movimento, mas não curou. Mas graças a Deus que existem as pílulas, porque ai de nós se não fossem as medicações para dar conta de viver no mundo de transição como nós vivemos, com tanto adoecimento. Não estamos falando contra remédio, pelo amor de Deus, né? Nós estamos só avaliando o processo profundo. Acabou o sintoma, mas era preciso ver se ela estava pronta para a cura. Aí Jesus entra como o grande médico e terapeuta divino, aferindo consciências, avaliando posturas. Nós vimos que ela era uma ladra, ou fazia as coisas ocultas, fazia por detrás, por debaixo dos panos. Disse Jesus: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? A pergunta está ecoando, negando todos, inclusive ela, senão seria quase todos, negando todos. Disse Pedro. Pedro toma a palavra sempre quando tem um conflito. Pedro não aguenta muito conflito. Simão Pedro era uma emoção à flor da pele. Comandante, as turbas te comprimem e te espremem. Está todo mundo te esbarrando, você pergunta quem me tocou? Nós na feira, fazendo feira, dá jeito de perguntar quem tocou? Ou não tem jeito? Dentro do lotação, quando nós estamos espremidinhos, não tem jeito de perguntar. Jesus perguntou quem tocou aquela multidão. Pedro tentou apaziguar a coisa. As vozes da vida muitas vezes tentam apaziguar. Nós recebemos um determinado processo e tem que concluir. Aí as vozes falam assim, não precisa mais não. Por exemplo, você vai ao médico, ele manda tomar 15 determinados comprimidos. Aí no 7º, o sintoma foi embora. Agora não precisa mais não, acabou. E para. O que vai acontecer? Reincidência, piorada. Aí vai tomar 50. Ou coisa parecida, né? Só para dar o exemplo, dar uma ideia do fenômeno. Disse Jesus: alguém me tocou. Alguém me tocou. O toque, vamos deter um pouquinho. O toque. Nós às vezes pensamos no toque físico. Relação de espírito é sensibilização. Nós tocamos as criaturas, os seres vivos, inclusive os inorgânicos, porque todo filho de Deus tem um compromisso com a unidade, e nós somos seres de relação. Então o toque é muito mais do que contato físico. O toque é uma comunicação de sentimento, de emoção, de vida. O toque é uma sensibilização entre eu e tu, no grande nós da vida. Porque tem pessoas que ficam juntos 50 anos, debaixo do mesmo teto, mas nunca tocou um ao outro. E tem pessoas que passam uma única vez na nossa vida e nos tocam. Vem-nos, por reflexo condicionado à mente agora, a cena do filme Ben-Hur. Aliás, é a única coisa que eu lembro do filme Ben-Hur. Um determinado soldado está chicoteando um escravo com veemência, e Jesus é a única cena que ele aparece, olha, e o centurião olha, e olho no olho, né? A luz dos olhos meus com a luz dos olhos teus se encontraram. E aquele soldado baixou o chicote, foi tocado na profundidade da alma, sensibilizado. Será que nós temos tocado Jesus?
uma ladra, desculpa a expressão, nós não estamos no pejorativo, mas ela foi por detrás, foi às ocultas, escondido, ela não pediu licença, ela tocou, significa que o mestre não a repreendeu por esse ato. Aliás, o mestre não repreende a ninguém, dá chance a todos para renovar. Olha aqui, alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Se fosse fácil de encostar em Jesus e sugar, ninguém na terra estava doente. Então tocar é sintonizar. Tocar é equacionar na mesma vibração do doador. O pedinte sintoniza com o doador. O carente sintoniza com o que tem. E aí há aquele movimento de acoplamento, de sintonia, da afinidade e da troca. É natural. Mas muitos tocavam em Jesus e não recebiam, porque não estavam no diapasão da busca verdadeira. Mas aqui nós temos alguém. Alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. É diferente, foi diferente. Quando nós tocarmos a vida, e nós que somos de Francisco de Assis, está bem próximo de Jesus, bem pertinho, podemos tocar, e sensibilizando o Cristo, captar o que precisamos, porque ela captou a energia que precisava, não foi mais não. Vendo a mulher que não se ocultara, vendo que não era possível ocultar-se mais, vendo que ela havia sido descoberta no meio da multidão. Quando alguém nos descobre fazendo alguma coisa inadequada, hein? Não, primeiro nós temos que saber se... Acho que nenhum de nós faz nada escondido. Claro que não. Nós já aprendemos que todos os nossos atos podem ser à luz do dia, né? Mas acontece lá no passado, um dia nós fizemos algo escondidinho. Ninguém sabia, não podia saber. Mas alguém descobriu. Não é mesmo? Que fragla, né? Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula. Trêmula. No Evangelho de Marcos diz que ela estava temendo e tremendo. Ela estava tremendo porque a energia de Jesus nela é igual tomar um choque adequado. As carnes estavam tremendo até agora, mas ela estava também temendo, trêmula, prosternando-se diante dele. Olha a beleza do Evangelho da vida. Relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curado imediatamente. Dificilmente nós falamos em público as nossas problemáticas sexuais. Dificilmente. As mulheres vão ao médico, vão ao psicólogo. Os homens enrolam a vida inteira com medo de buscar tratamento. Essa mulher foi às ocultas. Ela não teve coragem de chegar para Jesus e falar assim: Jesus, estou doente aqui assim, o negócio está feio. Ela foi lá e... Agora que ela foi curada e que ele, a grande luz do mundo, chama a atenção, ela diante de todos. Isso aqui, basta nós lermos o livro há 2000 anos. Nós vamos encontrar o Emmanuel abrindo o coração e se revelando. Dizendo assim: vocês podem até pensar que hoje eu sou um instrutor, um guia espiritual. Mas eu, na verdade, sou esse aqui, olha. Por isso nós entendemos André Luiz se mostrando ao público brasileiro como um instrutor, mas se revelando uma personagem difícil, de trato difícil, muito azedo com as pessoas às vezes, dado a determinados excessos. Ele revela isso no livro. Ele abre a própria alma diante de todos. Talvez seja por isso que em alguns capítulos do livro Os Mensageiros,
nós encontramos alguns médiuns revelando os seus próprios fracassos. Talvez seja por isso, no próprio livro dos Mensageiros, o Alfredo, um senhor austero, coordenador de uma casa de repouso no mundo espiritual, um posto de socorro, que podia por mês ficar um final de semana, algumas horas com a sua esposa, ele revela para todo mundo a problemática dele quando acreditou na calúnia e achava que aquela mulher que era honesta era uma doidivanas. Talvez seja por isso que a obra espírita vem nos ensinando a nos revelar de forma saudável, em ambientes adequados, de forma equilibrada, para revelar a nossa própria problemática e exonerar a vergonha que não leva a nenhum lugar. Prosternando-se diante dele, do homem verdade, relatou diante de todo o povo, abriu o coração, por qual razão tocou nele e como foi curado imediatamente. Nós precisamos ter mais coragem, verdadeira, no sentido de coragem, agir com o coração, para buscarmos as verdadeiras curas, que agora aqui, ela que até então agia às escondidas e às ocultas, prosternou-se diante dele e diante do povo, às claras, e revelou, diante daquilo que era possível. Dona Ivone do Amaral Pereira se revela diante do meio espírita, como suicida por 2 vidas, e ainda diz por que suicidou, por amor adoecido pela alma gêmea que tinha desencarnado, mas que soube, na longa história da sua vida, ser honesta e digna de vitoriosas na mediunidade e na vida, atingir um patamar superior. Disse a ela: filha, quando Jesus cura a filha da mulher cananeia, diz para ela: mulher, tua fé curou sua filha. Aqui não, aqui é de coração paternal, para um espírito que desperta: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, despreocupe-se. Estava curando o velho, o novo cura o velho. Essa encarnação nova é para curar o velho do passado, estava doente. Que se não tivesse velho doente, não encarnava novo agora, porque só encarna na terra quem estava doente precisa de curar. Tirando Jesus, que veio para nos ensinar como fazer isso, todos que vieram aqui tinham alguma coisa para resolver. O Dr. Bezerra de Menezes tinha pouquinha coisa, Francisco de Assis tinha quase nada, mas nós temos muita coisa para resolver do passado. Lá vai tempo ligeiro. Enquanto ele ainda falava, vão sair para o outro lado, né? Porque a menina está esperando. Enquanto ela está curando os 12 anos de fluxo, a menina está esperando, está morta, está cataléptica. A menina está precisando preparar-se para os embates do futuro. Qualquer menina que tiver com 12 anos, 13, 10, 11, está começando a se preparar para entrar no jogo da vida emotiva e afetiva sexual. Não entra agora não, está preparando. Preparar para entrar em campo é treino. Treina na terça, na quarta, na quinta, vai jogar no domingo. Qualquer menino com 11, 10, 12 anos está se preparando. Está morrendo alguma coisa para nascer outra. Tem que morrer. Tem que morrer determinados sistemas. No livro Missionários da Luz tem um caso de uma menina, tá? Ela, o irmão e a mãe. Os 3 saíram de uma reunião mediúnica. Saiu fora da casa espírita, mas não continuaram presentes com o espiritismo. Voltaram à vibração base. E os obsessores que eram particulares deles, diariamente, voltaram a abraçá-los. Só a moça de 17 anos, 16 para 17, estava isenta da influência negativa. E o instrutor Alexandre disse para André Luiz: é assim porque ela, uma menina de 16 para 17 anos, ainda não entrou nas dificuldades dos jogos afetivos sexuais. Porque quando entrar, a vibração desce.
Talvez algum de nós aqui já tenha ouvido falar de uma coisa chamada ciúme. O ciúme é uma peste, é uma praga na alma, que gera vinculações negativas, desafiadoras. Essa moça aqui está se preparando, então vamos lá. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo, alguém da turma veio. Geralmente os amigos do rei dão notícias complexas sobre o rei. Nós somos daqueles que devemos buscar a informação diretamente na fonte. Ficar sabendo coisas pelos domésticos é saber coisas por informações duvidosas. Se nós estamos em lotação, e o companheiro do lado está conversando com o outro, falando do chefe, do patrão, do colega, cuidado, porque nós podemos ter uma informação deturpada. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo, tua filha está morta. E vem com toda a banca. Tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Quem disse que havia incômodo? Qual a interpretação do incômodo? Se Jesus é o grande dispensador das bênçãos para o mundo, onde o incômodo? Ele olhou, pôs o ouvido pertinho do nariz, não viu a respiração, morreu. Não é assim. Nem o que parece, é. Caritas nos ensinou a olhar, a pedir a Deus para nos ensinar a olhar além da aparência, a ver na essência. E nós espíritas não vemos corpo. Nós espíritas vemos espírito, e espírito não morre. Mas aqui ainda não temos isso. Aqui temos alguém que faz uma inferência a partir do seu entendimento. Tua filha está morta. Pronto. Nem preparou o terreno para dar a notícia. De chofre. Pai sensível, ele chega e vai falar, já morreu, acabou. Não incomodes o mestre. Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhe, não a quem falou, ao Jairo. Ao Jairo. Que a verdade tem que entrar, sempre. Não temas. Quietou. Apenas crê, e ela será salva. Tanto do ponto de vista biológico quanto espiritual, nós vamos ter o fenômeno acontecendo aqui. Alguns casos, o corpo parece morto mesmo, tem que morrer, gente. Ai de nós se não fosse a morte. 90, 98, 100, 110, 115, não dá não, tem que morrer. Viver no mundo espiritual, voltar com o corpo novinho, bonitinho, pronto para correr. Não é? Então não é isso só que o Evangelho está dizendo. Apenas crê que ninguém vai morrer. Não, morte é transição e não existe morte, né? Crê e ela será salva. Ele nem diz que não vai morrer, vai ser salvo. O Lázaro, que estava num processo desse, foi ressuscitado, mas depois morreu. Morreu para escrever no Evangelho com o Espiritismo várias mensagens maravilhosas para todos nós. Chegando à casa, não permitiu a ninguém entrar com ele. Aqui agora é intimidade. E intimidade tem que tirar toda a curiosidade. Ociosa, preguiçosa e opinadora de forma negativa. Mas antes de entrar, não é? Quem que entrou para casa? Pedro, João, Tiago. O pai, a mãe, Jesus e a própria menina. São 7 ao todo. E todos choravam e lamentavam por ela. Aí está aqui na porta ainda. São as carpideiras. Naquele tempo, contratava gente para chorar o morto. Quando Herodes morreu, ele mandou matar um monte de gente junto que era para chorar, porque ninguém ia chorar por ele.
era um alívio. Aí ele deixou em testamento que deveria matar um monte de gente no dia que ele morresse, para alguém chorar, porque ele queria choro no dia da morte dele. Complexo. Nós hoje, eu creio que não, nós estamos terminando com esse processo da carpideira, pagar alguém para chorar no nosso... Humberto de Campos tem uma passagem, Treino para a Morte, e numa outra, ele está dizendo para nós, peça a Deus para você desencarnar num dia de muita chuva, temporal, para ninguém ir no seu velório. A gente fala assim, nossa, credo, insensível. Aí nós lemos o livro Voltei, porque o livro Nosso Lar conta a desencarnação de um homem comum do mundo. O livro Voltei conta a desencarnação de um espírita. Nós somos espíritas. Eu creio que todos aqui já leram o livro Voltei, do autor espiritual Irmão Jacó, edição FEB. Ele era um dirigente da FEB, diretor da Federação Espírita Brasileira, e o nome dele era Frederico Figner. Todo o parque gráfico da federação foi dinheiro que ele doou para o Chico Xavier, e o Chico Xavier passou para lá, no início. Então, era um homem generoso, muito rico, mas muito generoso. Mas ele deixou de preparar algumas coisinhas para a desencarnação. Então, entraram lá João, Tiago, o pai, a mãe, Pedro, o pai, a mãe e Jesus, e a menina. E as carpideiras, todos choravam e lamentavam por ela. Ele, porém, disse, não choreis, pois não morreu, mas dorme. A mulher dorme na menina. O ancião dorme na pessoa madura. O espírito dorme, nesse sentido, naquele que vai morrer. E a nova criança dorme no espírito quando está no mundo espiritual. Por isso que Leon Denis, poeticamente, diz que dorme no mineral, sente no vegetal, desperta no animal, sonha no animal, desperta no nominal, e assim vai sucessivamente. Está só dormindo. E zombavam dele. O mundo, com suas opiniões, zombam das verdades espirituais. E zombavam dele sabendo que ela morrera. Isso aqui são dogmas do homem, do mundo, opiniões. E nós estamos aprendendo por revelação espírita que a vida é muito mais do que ela parece. Nós aprendemos a respeitar todas as opiniões, mas aprendemos a ir além das opiniões para encontrarmos a verdade. Entrou, né? Ele, agarrando a mão dela, chamou dizendo, Jesus segurou na mão. Veja que a mulher tocou na veste. Jesus agora é o agente. Lá foi a mulher, agora é ele. Segurou na mão da menina. Mão é campo operacional, campo de ação. A mão representa as nossas ações na vida. Chamou dizendo, menina, levanta-te. Levantar e verticalizar. No livro Nosso Lar nós aprendemos, com a dona Laura, que o sentimento masculino é horizontal, está deitado, na horizontal da vida, interesse material. Que o sentimento feminino é vertical. E quando a horizontal e a vertical fazem, que é num único ponto, o ângulo de 90 graus é o equilíbrio. Porque se o ângulo for de 88, ainda está desequilibrado. Se for de 80, de 10, de 15, não importa. Os 4 ângulos, 90 graus. Grande equilíbrio da vida. O ângulo reto. Está no livro Nosso Lar. Mandou verticalizar. Verticalizar, então, aqui nesse caso, era endireita seus caminhos pela vida. Não repita as bobagens do passado. Se ela, vamos imaginar que fosse aqui uma reencarnação, aquela mulher, a vida passada, e essa menina agora reencarnando para curar a mulher na renovação da vida. Voltando um pouco para o outro lado do tema, imaginemos aqui nessa menina uma catalepsia mesmo, uma quase morte ou uma morte aparente. Ele, agarrando a mão dela, chamou dizendo, menina, levanta-te.
O espírito dela retornou. Estava fora do corpo, retornou para o corpo. O espírito é a individualidade, mas pode ser o espírito de lealdade, o espírito de ingenuidade, o espírito de fidelidade, o espírito de organização, o espírito de harmonia, que estava longe. Para alguém que adoeceu em qualquer sentido, que fez algo negativo no passado para adoecer, o espírito está longe. Aquele espírito de harmonia, né? Nesse sentido. E imediatamente levantou-se. Agora vem uma das coisas mais belas. E ordenou dar-lhe algo de comer. Toda doença já é o caminho para a cura. Quando elimina o sintoma, abre uma coisa chamada fome, que numa linguagem dos dependentes químicos a gente chama de síndrome de abstinência. Quando faz a desobsessão em alguém, esse alguém sente fome, a falta do obsessor. E se não trabalhar, volta. Quando nós paramos determinado vício, sente fome, síndrome de abstinência. Aqui, quando supera um processo, está com fome. E o Senhor Jesus manda dar de comer. Nós não podemos viver pelas carências. Precisamos de nutrição. E a grande nutrição é o amor. No livro Nosso Lar, nós aprendemos que o amor é o alimento das almas. Dar de comer é dar amor. Porque quem não está com amor está carente. Está no vício, está na paixão. O amor suplanta o ciúme e a dominação e os vícios e o ato negativo. Os genitores dela extasiaram. Extasiaram-se. Os genitores dela extasiaram-se. Ele, porém, ordenou-lhes não dizer a ninguém o que ocorrera. Discrição. É preciso revelar, mas tem que saber quando e onde, para quem. Discrição na vida. Nossa intimidade não é para ser jogada como pérolas aos porcos, e nem coisas santas dadas aos cães. Tem que ter discrição. É preciso saber para quem, no quando e no onde, da vida até atingir condições mais superiores. O texto é longo, a temática é complexa, é profunda, tem variáveis. Nós temos muitas limitações para poder aferir completamente, mas nós atingimos o ponto culminante devido aos horários que a vida nos impõe. E queremos agradecer a generosidade do coração de vocês que captaram da nossa fala, rogando a Jesus que cada um possa fazer aquela aferição interna e retirar o que for bom, e aquilo que não for bom deixar de lado, para no percurso da vida sermos capazes de atingir corações sábios, serenos, plenos, com a espiritualidade, e cheios nessa plenitude de Deus, o grande ausente, diz o Chico Xavier, e tem repetido o nosso irmão Haroldo, e nós também, estamos com saudade de Jesus, e que nós possamos encontrar, porque Ele está de volta na terra, como o grande médico das almas, para curar as nossas feridas, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas pequenezes, abrindo-nos horizonte para o crescimento. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a cada um, sejam felizes na caminhada.